Hoje a gente vai fazer o 5º episódio desse projeto gostoso de história, de Lusiânia, que a gente denominou Em Torno de Lusiânia. A gente sempre, antes de iniciar, a gente faz alguns agradecimentos a algumas pessoas, que são várias as pessoas que a gente tem conversado, que tem auxiliado na identificação de fotos, de fatos e etc. Tem uma informação básica que é a obra de Gelmires Reis, que a gente sempre cita porque é a base da nossa pesquisa. E seu Antônio Reis, que tem ajudado a gente, dando acesso a essa obra de Gelmires Reis. Mas também tem várias pessoas que a gente tem conversado e que tem nos auxiliado e que a gente vai citar. Cada episódio a gente cita um pouco para não ficar aqui citando muito tempo. Hoje a gente vai agradecer a alguns amigos que auxiliaram ao longo desse tempo de pesquisa, que tem nos auxiliado. Nelson Melo, amigo Nelson Melo, Luiz Bittencourt, Décio Aguiar, Zezinho do Recordar Lusiânia, Tuia, Antônio Carlos, meu amigo Tuia, e Roberto Carneiro, também Hermes Carneiro do Colégio Santa Luzia, Cleia Meireles também tem ajudado bastante, e Epaminondas Roriz, o Nondas, membro da Academia de Letras de Lusiânia. E hoje a gente vai falar de 2 casarões apenas da Praça Evangelino Meireles. Um casarão não existe mais, é onde foi construída a agência da Caixa Econômica Federal. E o outro casarão, do lado de baixo da praça, que também não existe mais, onde foi construída a agência do Banco do Brasil. Então nós vamos falar desses 2 casarões que existiam antes dessas 2 agências situadas na Praça Evangelino Meireles. A agência da Caixa Econômica Federal e a agência do Banco do Brasil. Essa agência do Banco do Brasil, esse casarão, depois que esse casarão foi demolido, é que foi construída essa agência do Banco do Brasil. Os mais antigos, esse casarão tem vários, tem um construtor e tem outros proprietários, mas a gente vai falar de que esse casarão ficou muito conhecido como o casarão de Oscar Braz, que era do ex-prefeito Oscar Braz, Mas a gente vai contar a história desse casarão. Na esquina desse casarão, antes de mais nada, na esquina desse casarão, onde é aquela descida da rua São Benedito, que vai lá para a Igreja do Rosário, não existia aquela rua. Ali era só um bequinho e aquela passagem lá embaixo, daquele córrego do canalzinho, não tinha ponte também. É o que eles chamavam de pinguela. Era só uma madeira estendida e as pessoas passavam pela pinguela. Para a gente visualizar a Lusiânia de outros tempos, E essa pinguela, esse acesso de carro foi aberto na administração de Epaminondas Roriz, no início da década de 40. E foi concluído esse acesso na administração de Abílio Rodrigues, também foi intendente de 47 a 49. Então esses 2 intendentes, Epaminondas Roriz e Abílio Rodrigues, foi que abriram esse acesso, que a gente desce da Praça Evangelino Meireles e sobe lá pela Rua São Benedito para a Igreja do Rosário. O casarão que existia lá nesse local, que foi demolido, onde hoje é o Banco do Brasil, era uma casa carada, oleada de amarelo, com 5 portas e 2 janelas de vidraça, e tinha calçada na frente. Esse casarão foi construído por Antônio Matias Teres, que faleceu em 1906. Pela data do falecimento dele, a gente imagina a data da construção, Antônio Matias Teres, o construtor desse casarão, morreu em 1906. Ele era lavrador, fazendeiro e criador, fabricante de aguardente, fabricante de marmelada e fabricante de açúcar. Ele foi vereador no município de 1872 a 1876.
e ele era alferes da Guarda Nacional em 1892. Depois, o casarão pertenceu a Josefina da Silva Roriz. Ela reformou esse casarão, ampliou esse casarão, acrescentando uma área comercial, que lá depois foi muito utilizado também como comércio. E essa área comercial foi acrescentada no período em que a proprietária era Josefina da Silva Roriz. E lá nessa área comercial já teve uma farmácia, a farmácia de Domingos Sávio. E a dona Josefina, que reformou esse casarão, faleceu em 1942. O casarão, depois da dona Josefina, foi adquirido por Moisés da Silva Roriz, que era comerciante e tocou comércio lá também. E esse Moisés da Silva Roriz vendeu para Oscar Braz de Queiroz, que muita gente conhece o casarão como o casarão de Oscar Braz de Queiroz. Inclusive a foto que é mostrada, aparece Oscar Braz de Queiroz e parentes e amigos. Oscar era fazendeiro, criador na fazenda Caetano, e também teve negócio nessa casa. Oscar foi casado com dona Graziela Maria de Jesus, com quem teve os filhos Délio Braz, que foi deputado federal, Ilka Malva, que foi secretária de Educação do Distrito Federal, e Oscar Júnior, Oscarzinho, que foi vereador em Lusiânia. Oscar Braz foi professor municipal lá na Fazenda Caetano, de 1932 a 1934. Ele foi prefeito em 4 oportunidades. E seguramente a história, a tradição, ele foi, pela história, pela tradição e pelo reconhecimento, ele foi um dos políticos mais influentes do município. No final da década de 60, esse casarão ainda era propriedade de Oscar Braz de Queiroz. Ele foi alugado pelo casal José Joaquim Meireles e Maria de Jesus Roriz. Maria de Jesus Roriz é a Dona Nazica, a matriarca conhecida por todos, Dona Nazica, mãe também do ex-vereador Antônio Carlos Tuia, né? Lá funcionou por algum tempo o Hotel Central, de propriedade de Dona Nazica. O segundo casarão, que é na parte de cima da praça, onde tem a Caixa Econômica Federal, ele foi demolido em 1970 para a construção da Caixa Econômica Federal, que só foi construída e concluída e inaugurada em agosto de 1991. Ficou por um bom tempo um lote vago com o casarão demolido. Só na década de 90 que a Caixa Econômica construiu o seu prédio. O casarão era uma casa caiada, oleada de azul, com 4 janelas de vidraça e 2 portas na frente, com escada e patamar. A agência local do Correio funcionou nessa casa, onde era a Caixa Econômica Federal, onde hoje é a Caixa Econômica Federal, no ano de 1904. No ano de 1955, ele estava pintado oleado de roxo. Ele foi construído por José de Campos Meireles. Foi fazendeiro, foi criador na fazenda Santo Antônio da Papuda. Foi negociante, tropeiro e boiadeiro. Ele foi procurador regional em 1928. Foi escrevente do cartório de órfãos em 1930. Foi tesoureiro municipal em 1931. Foi coletor municipal em 1931. E exerceu também o cargo de tesoureiro da Igreja da Matriz. Posteriormente, esse casarão foi adquirido por Delfino Machado de Araújo, que era fazendeiro e criador na fazenda Santa Bárbara. Ele foi negociante, tropeiro e boiadeiro. Durante algum tempo, Otacílio Machado de Araújo teve farmácia nesse casarão. O casarão foi adquirido no ano de 1944 por Abílio Rodrigues, que foi intendente municipal, foi prefeito municipal de 1947 a 1949, que a gente já falou dele na construção daquela passagem da Rua São Benedito, que vendeu depois para o doutor Eliel de Almeida. Doutor Almeida, conhecido de todos. Doutor Almeida, médico do posto de puericultura, que nós já falamos, inclusive, em outro vídeo,
e clínico geral de muito prestígio no município. Natural da Bahia, casado com dona Cleonita Riso Excelin, filha do Dr. Clóvis Roberto Excelin, juiz de direito, que foi juiz de direito aqui no município. Dr. Almeida e dona Cleonita, que é mais conhecido como dona Ninita, né, tiveram os filhos Olinda e Clóvis Almeida. Clóvis Almeida foi ex-vereador no município, radialista e ex-presidente do Clube Recreativo e Cultural de Lusiânia, que hoje também não existe mais. Hoje a gente teve a história desses dois casarões e um pouco da Praça Evangelino Meireles. Só para a gente concluir, a gente lembra que essa praça ela já foi denominada Largo do Jambeiro, que tinha uma planta chamada Jambeiro ali perto da Caixa Econômica. E em 1915 teve uma lei que mudou para Praça de Justiça, uma lei municipal que mudou para Praça da Justiça. Mudou não, denominou, porque Largo do Jambeiro era só tradição, né? Depois uma lei municipal número 12 de 1915 deu o nome de Praça da Justiça. E mais adiante, quando o seu Dito Melo, Benedito de Araújo Melo, era intendente, ele encaminhou para o Conselho Municipal, que aprovou um projeto de criação da Lei Municipal número 4 de dezembro de 1926, denominando essa praça de Evangelino Meireles. Foi seu Dito Melo também, no seu período, na sua gestão, de 1924 a 1926, que fez a correção e o alargamento ali da área do terreno da praça, que regularizou, que regulamentou, que deu à praça o desenho que ela tem hoje. Bom, era esse o texto, era esse o dia, era esse o episódio. Que a gente possa curtir mais um pouco dessa nossa história, dessa Lusiânia que aos poucos deixa de existir, mas continua existindo na nossa memória e nos registros de pessoas como Jalmires Reis e de pessoas que guardam fotografias e que guardam na lembrança esses momentos da nossa história. Por isso que a gente se recusa muito a ser chamado de entorno do Distrito Federal. E esse projeto é em torno de Lusiânia. Até a próxima.